O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender, assim como os discípulos deixaram de ser pescadores de peixes para ir pescar homens, assim também devemos ser nós hoje, ir ao encontro daqueles e daquelas que estão afogados no mar da vida e pescá-los para Jesus.
Olha, meu querido irmão e irmã, estamos aqui diante da última aparição, não é? Neste terceiro domingo do tempo da Páscoa, na última aparição de Jesus aos discípulos. E os discípulos estavam pescando. Aquela noite, né? Noite é trevas, embora para a pesca é o horário melhor para se pescar, não pescaram nada. Mas Jesus já estava ali à margem, com peixe, com pães assados, para dar àqueles trabalhadores. E quando eles chegam ali frustrados, o próprio Jesus então vai perguntar, não é? Olha, vocês pescaram? Não, não pescamos nada. Então, jogue a rede do lado direito, lançai as redes, que vocês irão pescar. Meus queridos irmãos e irmãs, pescaram 153 peixes. Esses 153 quer dizer a totalidade, não é? Pescaram todos os peixes. É missão, não é, dos discípulos? É missão, meus queridos, de Pedro pescar todos os peixes. Olha, todos nós somos pescados por Jesus, pelos papas, não é? A começar pelo primeiro papa, que é Pedro. As redes que foram lançadas, Pedro lançou a rede sobre nós, Francisco, não é, lançou a rede sobre nós. Estamos aí, não é, já no conclave, esperando quarta-feira. A partir de quarta-feira nós vamos ficar sabendo qual o próximo que Jesus escolheu para continuar lançando as redes, para continuar, não é, nos evangelizando, nos catequizando, nos dando o peixe, o alimento necessário para a nossa salvação. Olha, aqui Jesus vai perguntar a Pedro por 3 vezes, não é? Pedro, tu me amas profundamente? Olha, Senhor, eu te amo, mas não profundamente, porque eu te enganei um dia. Se lembra, né, lá que nós vivemos na Semana Santa, não é? Pedro, enquanto o galo não cantou 3 vezes, ele não parava de negar, não é? E aí Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Olha, Senhor, tu sabe que eu te amo, mas eu sou limitado. E Jesus fala para ele, Pedro, mesmo diante dos seus limites, você tem coragem de dar a vida por causa de mim? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Meu querido irmão, minha irmã, nós precisamos dar a vida por Jesus. Nós precisamos sacrificar a nossa vida por Jesus. Olha, quando fores velho, Jesus disse, né, a Pedro, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás a mão e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Aqui, meus queridos, outra mensagem muito profunda. Na juventude, Pedro até chegou a negar Jesus, não é verdade? Mas com o seu sim, ele então entrega a própria vida depois, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Queriam crucificá-lo como Jesus foi crucificado, mas ele disse, olha, não mereço, me crucifique de cabeça para baixo. E aí então Jesus, né, disse, isso significa que morte Pedro iria glorificar a Deus. E aí Jesus então vai dizer a Pedro, segue-me, você é o primeiro a conseguir levar a minha igreja. Agora, não é, meus queridos? O próximo, porque Francisco também já conduziu a igreja até aqui. Rezemos muito, para que o próximo Pedro, não é? Para que o próximo Papa seja aquele que ouve a palavra de Deus e lance as redes para nos pescar a todos nós e nos conduzir à felicidade eterna. Que assim seja. Amém.